E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, se você tá como eu, aflito, rezando pra esse ano acabar, pensa o seguinte, faltam só 2 jogos, falta só o jogo contra o Inter e contra o Vitória no final de semana, aí acaba esse ano, mais um ano péssimo pro São Paulo, mais um ano jogado no lixo por esses incompetentes aí, e amanhã a gente vai encarar o Inter. Eu fiz uma live com o pessoal do canal do Baldaço ontem, e eles estavam com medo, assim, preocupados, né? Porque o Inter corre risco de rebaixamento. E eles perguntaram, Barolo, você acha o São Paulo favorito? Eu falei, favorito? O São Paulo não é favorito nem se juntar nós aqui, fizer um time, o São Paulo é favorito. Olha o jogo que eles fizeram contra o Fluminense, olha o desinteresse desses jogadores do São Paulo, o desinteresse o ano inteiro, mas os últimos jogos e aquela vergonha histórica contra o Fluminense. Eu falei pra eles, o São Paulo não é favorito contra ninguém mais, contra ninguém, absolutamente ninguém o São Paulo é favorito. E eu tava comentando com eles o seguinte, a principal diferença vai ser a postura. Eu acho que o futebol, time por time, se nivela muito por baixo, o Inter e São Paulo, infelizmente. Mas a postura do Inter eu tenho certeza que o Inter vai entrar com uma postura diferente, né? Porque precisa vencer para fugir das últimas colocações. Os guerreirinhos do São Paulo, os acomodados, esses aí não estão nem aí. Já estão de férias, já estão com a cabeça nas férias faz tempo, e como é um clube sem cobrança, um clube abandonado, os caras vão entrar para fazer aquele jogo medíocre, aquele jogo podre que a gente conhece. E amanhã tem transmissão na Rádio Barolo, tá? Deixa eu só dar um recado para vocês, fazia tempo que eu não falava dos cursos da hashtag de graça, né? Vai ter um curso super bacana agora, o intensivão de Power BI, essa ferramenta super bacana, né? Que você... eles dizem que é a ferramenta queridinha das empresas, né? Aí com você aprendendo o Power BI, você domina um monte de técnica, um monte de função para você se destacar na empresa, né? Ela ajuda a tomar decisão, pode ser aplicada em qualquer área, você tem um monte de coisa legal pra caramba. Trabalha com produção, com RH, financeiro. Esse curso, esse intensivão, vai acontecer entre os dias 15 e 18 de dezembro. Eu faço aniversário dia 17. No meu aniversário vai estar tendo um intensivão de Power BI da hashtag. Qualquer pessoa pode participar, você não precisa ser especialista, ter nenhum tipo de conhecimento. Tá no primeiro link da descrição. Você sabe como é que é, né? A hashtag é uma empresa super bacana e oferece curso de graça para você que quer se destacar na sua empresa, né? Quer ter um diferencial. Se você já trabalha, e se você não trabalha, você já entra na frente, você já começa na concorrência, nesse mundo tão competitivo, profissional que a gente vive, você já sai na frente. Você já sabe como faz, né? No primeiro link da descrição tem o link lá, você clica e aí você já garante a sua vaga aí, tá bom? Pode confiar, hashtag, de graça, gente, curso de graça é sensacional. Meus amigos, a gente nem falou, eu esqueci de falar pra vocês, que eu tô velho, esquecido, o Sub-20 vai jogar quinta-feira, o pessoal tava esperando que fosse o jogo do Morumbi, a semifinal da Copa do Brasil, não vai ser na Arena Inamar, lá em Diadema. O São Paulo perdeu o primeiro jogo por 1-0, precisa ganhar o segundo por 2 de diferença para chegar na final, eu vou passando pra vocês. Olha só, falamos da vergonha do jogo contra o Fluminense, né, aquela podridão toda, a goleada, o 6-0 levou o São Paulo à pior marca defensiva no Campeonato Brasileiro desde 2017. Em 2017, o São Paulo tem mais 2 jogos, naquela época o São Paulo lutou para não cair, levou 49 gols em 38 rodadas. Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser de pontos corridos, né? Na verdade passou a ter 20 times e 38 rodadas, o São Paulo só foi pior em 2010, quando sofreu 54 gols, gente. E o melhor foi em 2007, né, no bicampeonato brasileiro, que sofreu só 19 gols. Olha a diferença, gente. 2010 o São Paulo levou 54 gols. Que time podre, velho. Que time podre. E esse também é podre demais. Meu Deus do céu. 46 gols sofridos no ano. Que vergonha, velho. Que vergonha. E aí, falando em goleada, o nosso adversário tem um novo treinador, né? O Abel Braga chegou lá, deu uma entrevista falando... Ai, meu Deus do céu, falou lá do camisa rosa, esses tiozão não tem noção, né? E só que é o seguinte, a última vez que o São Paulo enfrentou o Abel Braga, você lembra como foi? Falando em goleada, foi aquele 5-1 naquele time do Diniz lá, que é herói pra muita gente. A maior goleada que o São Paulo sofreu em campeonatos brasileiros dentro de casa foi contra o Internacional do Abel Braga e do Fernando Diniz, que tanta gente chora ainda de saudade.
Foi em 2021, 5-1 pro Internacional. O jogo é amanhã às 8 da noite na Vila Belmiro, né? Porque o bundão do presidente levou o jogo pra lá, que ele tem medo da torcida. Vai ter transmissão da rádio, estarei lá amanhã, junto com o pessoal, junto com a molecada lá no estúdio, estaremos lá. A arbitragem do horroroso Bruno Arleu de Araújo e no VAR também horroroso Caio Max Augusto Vieira. Vamos fazer um bolão aqui, já vou colocar até o anúncio da KTO. Vamos fazer uma aposta. Vocês acham que quantos pênaltis vão ser marcados contra o São Paulo amanhã? E quantos pênaltis o VAR vai ver a favor do São Paulo? Tem uma suspeita ali, o VAR vai chamar e falar, talvez seja pênalti. O Arleu, cabeçudo, o Arleu, vai lá ver o pênalti, talvez tenha sido pênalti. Vamos fazer uma aposta? Quanto que você acha que vai... Eu acho que o São Paulo tem grande chance de sofrer pênalti, porque sofre todo jogo. Qualquer coisa que acontece na área do São Paulo é pênalti, porque esse presidente não tem poder de bastidor nenhum. E daqui a pouco eu vou falar do Tagarela. O Tagarela tá falando pra todo mundo agora, o Belmonte. Saiu, tá falando, desemestou a falar. Quando tava trabalhando eu não falava, né? Não abria a boca, eu só falava pros amiguinhos. Agora desembestou a falar, já vou falar do Tagarela aí. Vamos fazer uma aposta? Eu acho que vai ter um pênalti contra o São Paulo e vai ter pelo menos um que a gente gostaria que o VAR fosse chamado, mas o tal do Caio Max Augusto vai ignorar. Se você quiser fazer sua fezinha, tá no primeiro comentário fixado. A KTO, pra você se divertir, gente, não é pra ficar rico nem pobre. E vamos fazer sempre uma brincadeira, assim, em jogo do São Paulo. Vamos fazer sempre uma aposta esdrúxula, assim, pra ver. Eu acho que vai ter um pênaltizinho a favor do Inter, né? E vai ter um pênalti que o São Paulo poderia ser marcado pro São Paulo, mas o juiz não vai nem chamar o VAR. Vai ser que nem aconteceu contra o próprio Fluminense mesmo, quando tava acho que 1-0, 2-0. Teve um tranco nas costas do Ferreirinha, lá ele caiu na área, o juiz não deu nada. E nem sei se foi o Ferreirinha, não foi o cabeça aqui de baga que levou o empurrão. E contra o Corinthians foi marcado. Foi 1000 vezes pior, mas contra o São Paulo ninguém marca nada. E você sabe que o São Paulo é só tomar. O São Paulo do Casares só toma tapa na cara de todo mundo. Hoje tava conversando com um amigo meu palmeirense, tava dando uma zoadinha nele, e ele falou, zoadinha, até parece que eu, São Paulino, vou zoar palmeirense, né? Até parece, eu tenho vergonha na cara. Mas ele tava pistola com o que aconteceu, com o brasileiro, com a Abel, tava pistola com todo mundo. E ele tava falando, porra, vocês foram prejudicados contra o Palmeiras e foram prejudicados contra o Flamengo. Eu falei, São Paulo. E contra o Fluminense também, contra o Corinthians também, contra todo mundo, contra o Santos, contra o Grêmio, contra todo mundo. O São Paulo é prejudicado porque não tem poder de bastidor nenhum, né? O Tagarela falou que isso não tem nada a ver, que o São Paulo tem muito poder de bastidor. O Inter é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem só 41 pontos em 36 jogos. Tem só 10 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Fez 41 gols, sofreu 53, um aproveitamento de 37%. O que acontece? Eu estava conversando com o pessoal do Baldaço ontem, falando do São Paulo, e eles falavam assim, parece que você está falando do Inter, parece, de gestão, de falta de cobrança, de comando. É isso, gente. Os caras estão afundando os clubes que a gente ama, os caras estão fazendo isso com os clubes que a gente ama. Eles estão destruindo os clubes que a gente ama. Os clubes potências, né, do futebol brasileiro estão sendo destruídos por incompetência. O São Paulo, eu tô muito curioso, quer dizer, não vou mentir pra você, eu tô um pouco curioso pra saber como que os acomodados, como que aqueles jogadores vão reagir, como que eles vão entrar em campo depois daquela humilhação, daquela cusparada na cara que eles levaram contra o Fluminense. Eu tenho um palpite, que vão entrar com a mesma preguiça, com a mesma má vontade, porque para mim são péssimos profissionais, né? E a nossa questão aqui é sempre profissional. Para mim são péssimos profissionais, são profissionais que não estão nem aí para carreira, para o clube, para camisa e muito menos para a torcida. Para mim vão entrar com aquela postura bunda mole de sempre, aquela postura de má vontade, como se fosse uma obrigação eles entrarem em campo para jogar uma partida de futebol. Ainda mais agora que estão nesse limbo aí desse 8º lugar, rezando para os outros ajudarem e sem chance de nada, mais um ano fracassado desse grupo perdedor que o São Paulo tem hoje. E eu só tô curioso o que vai jogar, porque a gente falou ontem, né? Os caras que estão se recuperando para entrar de férias, não é para jogar. Então tô tudo em transição. Agora saiu do departamento, estamos em transição para viajar no final do ano. É isso que eles estão preocupados. E eu não quero nem saber também o time que vai entrar em campo, não tô preocupado. Para mim é um bando de bunda mole igual. Para mim nenhum deles vai fazer diferença, nem se trouxer, nem se recuperar algum jogador, para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque para mim, vou repetir o que eu falei para vocês sempre aqui.
Todo esse elenco do São Paulo é isso aí. Todo esse elenco do São Paulo, pra mim, são péssimos profissionais. Todo. Tira a exceção aí o Luca, algum moleque da base aí que tem alguma vontade. O resto, esses medalhões aí, esses acomodados aí, lesionado ou não, pra mim é tudo medíocre. É tudo mesmo nível. Todos eles, ninguém tá nem aí pro campeonato, ninguém tá nem aí pra nós. E eu tô também curioso pra saber qual vai ser o público na Vila Belmiro amanhã. Porque foi assim, né? O primeiro público tinha 11 mil, depois caiu, foi caindo, o terceiro jogo tinha 6 mil. Amanhã eu tô apostando umas 4 mil pessoas na Vila Belmiro. Eu não condeno o cara que vai, porque às vezes o cara da Baixada ali não consegue ver o São Paulo. Eu não condeno o torcedor que vai no estádio. Eu não vou. Meu dinheiro na mão desses caras eu não dou mais. E olha só, gente, olha que curioso. São Paulo é o clube mais novo, né? Não tem nem 100 anos, mesmo destruído por essa gente, mesmo destruído há 15 anos, sendo assassinado na mão desses podres aí há 15 anos. O São Paulo é o time que tem mais títulos internacionais. Fizeram um levantamento, são títulos reconhecidos pela FIFA, né? Mundial, Libertadores, Sul-Americana, Recopa, Supercopa da Libertadores, Comebol, Copa Master da Supercopa, Copa Master Comebol, Copa Ouro, Nicolas Leoz, Mercosul, Supercopa de Campeões Intercontinentais e o Campeonato Sul-Americano de Campeões. O São Paulo é o líder de títulos internacionais, tem 12 títulos internacionais. O Santos, também destruído por uma gestão incompetente há anos, tem 8. O Flamengo, só agora que chegou a 8 títulos internacionais. Pode conquistar mais um agora, porque vai disputar o Intercontinental. O Cruzeiro tem 7, o Inter e Grêmio tem 6. Aí aparece o Palmeiras com 5 títulos, o Corinthians com 4. Você vê que mesmo apodrecido, mesmo assassinado, o São Paulo, por isso que a gente fala que o São Paulo é gigante, por isso que a gente fala que o São Paulo é grande, por isso que a gente briga tanto aqui pela instituição. É o time que tem mais títulos internacionais. E vai ficar nesses 12 aí, viu? Não vamos nos iludir mais, vai ficar nesses 12 aí. Se der muita sorte, ganha uma Sul-Americana aí na Bacia das Almas, porque o resto... E se fizer um torneiozinho aí, né? Torneio Carlos Belmonte, chama um time do Uruguai, chama um time do Bolívia, aí faz um triangular, aí o São Paulo ganha uma taça, mas aí não vai ser reconhecido pela FIFA, né? Falando em Belmonte, nos últimos 8 meses, o Belmonte deu 5 entrevistas. 5. E só ontem ele deu 5. Falou para 5 veículos de comunicação diferentes. 5. Tagarela. Virou Tagarela agora. Quando estava trabalhando, ele não falava nada, não abria a boca. Agora virou Tagarela. Eu não vou reproduzir, não vou reagir à entrevista do Belmonte, porque me dá uma preguiça desgraçada de ver o mesmo blá blá blá, o mesmo papinho furado, as mesmas desculpas. Engraçado que ele ficou aí esse tempo todo, agora ele tá criticando a gestão do Casares. Ele ficou esse tempo todo de cabeça baixa aceitando tudo, né? Não entendo o motivo também. Mas é lógico que ele dando essas entrevistas, ele tá plantando a candidatura dele pra presidência do São Paulo. Isso que mais me desespera. E aí, eu tava falando o seguinte, eu tenho umas informações de dentro do São Paulo, de gente que trabalha lá no dia a dia com jogadores, que conhece, que falou que me falaram o seguinte, que o Belmonte é um cara sensacional, é um cara bacana pra caramba, um cara simpático, um cara extremamente educado. Eu falei pra vocês, quando a Érica teve câncer, ele mandou mensagem pra mim, isso eu não duvido. Só que ao mesmo tempo, essa mesma pessoa me falou o seguinte, Barolo, sabe qual é o problema dele? É bonzinho demais, Todo mundo faz o que quer na administração do Belmonte. E aí, eu tava pensando o seguinte, você pode perceber que ele fala, o Belmonte fala, e não é nada pessoal contra ele. Ao contrário, pessoalmente eu tô até elogiando ele. Tô falando profissional. Bate com aquilo que eu falo pra vocês, do clube sem comando, o clube sem cobrança, e principalmente do orgulho que ele tem de falar que ele é um bom gestor. Você já viu ele falando isso? Que ele é um gestor bom pra cacete, que ele é bom pra cacete no que faz. E você sabe que eu acredito nisso, que ele é um bom gestor? Só que na concepção dele, ele é bom gestor. Porque bom gestor na concepção dele é ser bonzinho. É todo mundo com quem ele faz a gestão achar legal, porque não tem cobrança. Então o jogador faz o que bem entender. Todo mundo gosta dele mesmo. Imagina, você trabalha numa empresa que seu chefe, você faz o que quer. Imagina, você não vai gostar? E ele falou que ele não saiu porque ele pediu demissão, porque ele falou, porra, eu sou incompetente mesmo, né? Eu vou pedir demissão que eu tô afundando esse clube. Não, ele falou que ele pediu demissão para evitar maiores tumultos, para não ficar com jogador, para evitar problema com jogadores. É isso. Porque não tem cobrança, porque ele é bonzinho demais, porque ele aceita tudo que os jogadores falam, os jogadores que mandam. Então ele era um diretor de futebol acima de Muricy, acima de Rui Costa, acima de todo mundo, que não mandava nada, que os jogadores faziam o que bem entendiam. Então,
Por isso que ele pediu demissão, para não ficar mal com ninguém, para poder voltar como presidente. Então, para mim, o principal problema, os dois principais problemas do Belmonte, na verdade 3, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião. Não é nada pessoal, é profissional. Primeiro, ele não tem capacidade, porque ele não tem história nenhuma no futebol. Nenhuma. Segundo, ele não podia estar como diretor de futebol, porque ele é conselheiro, não pode. Não tem estar lá no estatuto. E o terceiro é que não tem, é por esse perfil. Você não, na minha concepção, você não pode ter um diretor de futebol bunda mole. Você não pode ter um diretor de futebol que todo mundo usa, que todo mundo abusa, que todo mundo, sabe, se aproveita. Você não pode. E a gente sabe que no São Paulo, com cobrança, os caras já não viram, já não jogam, já não se empenham. Imagina sem cobrança. E aí entra a questão do salário atrasado. Então o cara é bonzinho, deixa todo mundo fazer o que bem entender e ainda não paga salário. Então, eu vou sair para evitar desgaste, né? Não quero conturbar mais o ambiente. Sai bem com todo mundo, jogadores, né? Sai bem com todo mundo, com os funcionários ali, e aí vai tentar ser presidente no ano que vem. Você percebe como o São Paulo é um buraco sem fundo? É um buraco que não tem mais saída, que não tem. É isso aí. Meus queridos, então a gente se encontra amanhã na rádio, tá? Rádio Barolo, no YouTube, o jogo às 8, a partir de umas 15 para as 8 eu já tô por lá. Vou pedir para você se inscrever no canal. O Pix, cadê o Pix? Eu não coloquei o Pix, nem agradeci as pessoas. Deixa eu agradecer o pessoal que nos presenteou com o Pix. O Everton Luiz Marques, o João Paulo Santiago e o Murilo Camargo. Lembrando que a lojinha tá funcionando, semana que vem eu vou postar as camisas. Só que tá tendo um problema, os correios estão atrasando tudo. A gente fez umas encomendas pra lojinha de etiquetadora, de papel, que é mais barato quando você compra fora. 28 dias de atraso. Era pra ter chegado lá atrás, 28 dias de atraso. Então as encomendas estão demorando um pouco pra chegar. Mas a gente tá mandando, não tem nada aqui pra mandar, já mandamos tudo. Então eu coloquei chuteira lá, se você quiser, no Instagram, lojinha do Barolo, mas eu vou fazer um pacote, eu vou fazer o seguinte, ó, só pra você saber. Eu vou fazer vídeos mostrando as camisas que eu vou postar no dia seguinte. Então, só que no Barolo Jogos, tá? E aí eu conto pra você, eu vou contando pra você, tá bom? Se inscreva aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixa a sua opinião aí sobre o que você acha do nosso Tagarela, o futuro presidente do São Paulo. Vou bater discretamente na madeira para que isso nunca aconteça. Fiquem com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.